o teu mundo interior, o mundo do teu coração, o mundo da tua mente, o mundo do teu humor, o teu mundo interior, ele tem poder para mudar o mundo que está do lado de fora. É possível que você esteja num lugar onde o caos se estabeleça e você consiga governar o caos. Se você estiver em ordem pelo lado de dentro, se você estiver bem ordenado emocionalmente, bem conduzido espiritualmente, e é muito importante a gente entender esta relação entre minha alma e meu espírito, porque normalmente nossa alma vai influenciar o nosso espírito, e o nosso espírito influenciará a nossa alma. Muitas vezes o nosso corpo vai ser conduzido para onde nossa alma o conduz. Então, se você estiver em ordem do lado de dentro, não haverá caos do lado de fora que você não possa ordená-lo retamente. Porque tudo começa pelo lado de dentro. Tudo começa com o que você está pensando quando aquilo está acontecendo. Quando você recebe aquela notícia, é como você vai perceber que vai gerar o resultado, positivo ou negativo. Eu não estou brincando com as palavras. Você não veio a uma escola de entretenimento. Você veio treinar o seu espírito a reinar em vida. E a minha missão é proporcionar esse ambiente, é te dar informações para que você viva uma vida melhor, para que você se torne um pai melhor, uma mãe melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um profissional melhor. Essa é a minha missão. E eu quero trabalhar muito responsavelmente com este entendimento. Essa noite quero usar um homem que para mim é um homem admirável. Sua história me impressiona tremendamente. O tema da mensagem desta noite, quando você for procurar na internet, é o copeiro. O copeiro. Seguindo esse entendimento, quando eu falo do copeiro, eu me lembro muito bem de como Deus faz as coisas neste planeta. Ele prepara histórias incomuns e as coloca dentro de pessoas comuns como você e eu. Nós carregamos histórias incomuns na nossa vida, embora quando nós nos entreolhamos, tudo que nós vemos são pessoas comuns. Nós nos entreolhamos e nos vemos na dimensão da nossa percepção. Nós não temos a percepção divina sobre a história individual, a história de cada um de nós. Temos a percepção a partir do relacionamento que construímos. Nós nem sabemos, mas Deus escondeu histórias dentro desta pessoa que está do seu lado, que são surpreendentes. Histórias que podem mudar o curso da história. Deus colocou habilidades, entendimentos, percepções dentro de pessoas como nós, que são capazes de mudar a história de um bairro inteiro, de uma cidade inteira, de um estado inteiro, de um país inteiro, de um continente inteiro, de um planeta inteiro. Precisamos levar a vida um pouco mais a sério e aprendermos a dar respostas adequadas quando estamos vivendo aquele momento. Eu estou me referindo a Neemias, um líder espantoso na sua época. Neemias está vivendo dentro de um lugar, ele está na Pérsia,
E enquanto ele está vivendo na Pérsia, por causa de algumas habilidades, ele é levantado como o copeiro do rei. Esse exílio, que é um exílio logo depois do exílio babilônico, né, a Pérsia, ela substitui a Babilônia, e alguns ficam, outros vão embora. E o exílio da Babilônia foi tão cruel para a mente de alguns judeus, que eles perderam sua própria característica. Quando eles estão voltando do exílio babilônico, e agora a Pérsia está dominando o território, os que voltam se chamando filhos do exílio, filhos do desterro. Era assim que eles se autonominavam. Eles eram filhos de Israel, mas perderam, sua autoimagem foi destruída na Pérsia. Eles perderam o respeito que eles tinham por eles mesmos e por sua nação. Eles estavam vivendo naquele momento com esse título de filhos da Babilônia, filhos do exílio, filhos do desterro, mas não eram mais filhos de Israel. Perderam o sentimento nacionalista, perderam a sua identidade de fé, e quando nós perdemos a nossa identidade de fé, nós nos perdemos de nós mesmos. Era assim que esse povo estava vivendo. Enquanto é isso, lá no palácio de Artaxerxes, que era o grande poderoso da Pérsia, Neemias servia ao rei, ele era copeiro do rei. E ele se movia de forma esplêndida como copeiro do rei. Lendo a história de Neemias, ele diz que ele estava servindo ao rei quando recebeu uma notícia. Uma notícia pode tirar você do fundo do poço e colocar você lá, no topo da montanha. Nem sempre uma boa notícia. Às vezes uma péssima notícia pode arrancar você da zona de conforto e tirar você do pré-sal e colocar você no topo da montanha. Não importa a notícia, como nos moveremos a partir da notícia que recebemos. Não importa se a notícia é boa, se é ruim, mas o que ela produzirá na nossa vida. Meus irmãos, nem sempre as pessoas que não gostam de nós estarão trabalhando contra nós. Às vezes estarão trabalhando a nosso favor quando elas nos espetam o tempo inteiro. O concorrente pode não ser o seu adversário, pode ser sua melhor oportunidade. Oh Deus, tenha misericórdia aqui, mas eu vou conceitar uma coisa um pouco mais séria. Pode ser que seu casamento esteja indo pelo ralo, mas uma quebrete pode mudar positivamente a vida conjugal. A aparição de alguém no cenário pode fazer você acordar. Um bande que paquera sua mulher pode mudar o seu casamento, porque você já não liga mais para ela. De repente um susto e arranca você da zona de conforto. As nossas adversidades podem contribuir positivamente para o nosso bem. Não subestime minha fala. Não tire suas conclusões precipitadas. Eu não estou querendo suscitar triângulos amorosos na igreja. Eu estou te dizendo que até as más notícias podem contribuir para o nosso bem. Ele diz que Hanani, que era seu irmão, vem de Jerusalém e vem trazendo notícia. E diz: como foi, Hanani? Como é que estão os irmãos que estão voltando do desterro?
Hanani, conta para mim o que está acontecendo com os nossos irmãos que estão lá dentro da cidade, onde nós brincamos na nossa infância, jogamos bola, nos divertimos. Como está a cidade amada? Como está Jerusalém? Conta para mim, Hanani. Eu tenho saudade da minha terra, conta-me. E Hanani diz: os que vieram da Babilônia estão perdidos. Eles estão corrompidos na fé, na sua identidade pessoal, na sua identidade nacionalista. Eles estão arrasados, eles nem se chamam mais filhos de Israel, Neemias. Eles estão se chamando filhos da Babilônia. A relação mais íntima que tem é com aquele que oprime eles. E tem mais, Neemias. A cidade foi assolada, as portas estão queimadas, a cidade virou um monturo, destruição total. É aqui, nesse momento dessa... Eu não sei se você já ouviu uma má notícia, não é? Talvez aquela notícia que você não queria ouvir. Talvez você tivesse a expectativa de ser avó, avô, e de repente a sua filha ou seu filho revelam sua identidade sexual e não era aquilo que você esperava, e parece que o mundo caiu na sua cabeça. Eu não sei se você já recebeu uma notícia desta natureza, ou da natureza de uma tragédia qualquer, da sua demissão, de como o orçamento da sua empresa está, de como vocês estão trabalhando no vermelho há tanto tempo. O fato é que Neemias recebe uma notícia que o golpeia violentamente. Não tem jeito. Neemias só tem uma fuga, o choro, e ele vai chorar. Diz o texto que Neemias está chorando dolorosamente por causa do quadro que Hanani trouxe para ele. Aí entra a primeira atitude de um homem bem-sucedido quando recebe uma notícia trágica. Quando Neemias recebe aquela notícia, a primeira coisa que ele faz é correr para quem responde quando o impossível se estabelece. Neemias vai orar. A oração não é uma fuga. A oração é a primeira arma que um homem precisa aprender a utilizá-la para ter sucesso na sua vida. Você tem um Deus que intervém. Por favor, fale comigo. Eu tenho um Deus que intervém. Ainda há pouco estávamos adorando e a Lani disse uma coisa que foi tão bom ter ouvido isso, viu, Lani, mais uma vez. É que Deus não é um Deus de improviso. Deus não vive improvisando. A tua história não começou com o teu nascimento. A tua história começou com Deus antes mesmo de você nascer. Ele te deu um destino e escreveu no seu livro a tua história. Você não é um desorientado, você está nas mãos de Deus, creia isso ou não. Você pode não acreditar, mas independente disso, você continua sendo resultado de uma decisão divina aqui na terra. Entendendo isso, Neemias corre para Deus e vai dizer: Deus, dá graça ao teu servo. Encha-me de entendimento, me dá graça diante de Artaxerxes. Encha-me de compreensão, porque, meu irmão, deixa eu te explicar. A maior parte das pessoas que nós conhecemos tem um modelo mental assim. Toda vez que elas estão passando por um problema, o que elas querem é um porto seguro. E eu vou te explicar agora uma estratégia para você mudar de vida. Presta atenção. Quando Deus colocar você no meio de uma guerra, ao invés de pedir paz,
peça a Deus estratégia para vencê-la. Isso vai mudar completamente a atmosfera da guerra. Deus deu um problema a Neemias, e Neemias vai em Deus e diz: Deus, eu quero estratégia. Conta para mim, me dá sensibilidade, eu preciso entender como é que eu vou me mover agora. Querido, um homem que tem um problema e estratégias, ele é mais poderoso do que um valente sem qualquer estratégia no meio de uma guerra. Eu dizia outro dia, baseando num conto do Dr. Miles, e vou repetir acho que pela terceira vez, é que um exército de leões, governado esse exército por uma ovelha, digamos, 1000 leões sendo governados por uma ovelha, pode muito menos do que 1000 ovelhas governadas por um leão, porque estará na mentalidade da sua liderança, no lugar onde você está, o poder para mudar realidades, e ovelhas viram verdadeiros combatentes, quando tem um leão governando elas. Então, pelo amor de Deus, mais da metade da sua vitória já está dentro de você. É como você reage ao estímulo que você recebe. Neemias corre e diz: Deus está contigo, está contigo. Eu vou me mover de acordo com a tua instrução. No meio dessa oração, Neemias diz uma coisa extremamente importante. Ele diz: Senhor, lembra da tua palavra a teu servo Moisés. Uma outra ferramenta poderosa. Sabe o que Neemias faz? Neemias diz: eu me moverei pela palavra. Quando você migra desse modelo de viver baseado na pressão para viver baseado na palavra, porque, querido, nós não somos o que as circunstâncias andam dizendo que somos, nós somos o que a palavra diz que nós somos. É o que a palavra diz sobre nós, é que será a verdade última da nossa vida. E Neemias sabe o que a palavra diz. Neemias sabe que o povo de Israel era um povo abençoado, protegido, querido e defendido por Deus. Ele diz: lembra, Senhor, tu prometeste quando esse povo te buscasse, tu ia mudar a sorte dele. Então nós estamos aqui agora revertendo essa história, estamos te buscando, muda a nossa história. Querido, saber a palavra pode ser uma solução brutal para a tua vida. Não mantenha-se ignorante a palavra que Deus tem para a sua vida, porque tudo vai girar em torno da palavra que teu espírito capturou de Deus. É o que você tem de Deus na tua vida que por fim prevalecerá. Porque, meu irmão, se aquilo que Deus disse a você não é a verdade que você está vivendo hoje, a verdade que você está vivendo hoje vai passar e você vai chegar lá onde Deus disse que você chegaria. É uma questão de se reorganizar pelo lado de dentro. Se reorganize, baseia-se na palavra, porque as circunstâncias às vezes são mentirosas, elas nos humilham, elas nos diminuem, elas nos mostram o débito do mercado, a descredibilidade no mercado. Mas a verdade, a palavra que sai da boca de Deus para a nossa vida, ela é ultra circunstância. E você precisa aprender a se mover por ela, porque vai haver um momento de tanta escuridão na nossa vida, gente, de tantas más notícias, que se nós formos nos mover pelas notícias que nós recebemos, nós não vamos sair do lugar. Vai ficar difícil morar no Brasil. Vai ficar difícil morar no continente sul-americano. Você vai querer mudar de país. E a solução para a tua vida não está em mudar de país, não está em mudar de casamento. A tua vida só muda quando você decide pela mudança. É aqui, no meio desta decisão, quando Neemias
começa a contar para nós alguns segredos. E eu quero começar aqui a me organizar depois desse longo introito. O que você faz quando Deus te coloca ali como copeiro do rei? Há pessoas que não suportam a condição de circunstancialmente ser o copeiro do rei. Parece que dentro delas, o que elas estão fazendo naquele momento não combina com aquilo que elas têm certeza que elas têm que fazer. Mas quando Deus te coloca ali, por exemplo, quando Deus coloca você numa empresa de fundo de quintal, o que é que você faz para transformar ela numa multinacional? Ou tudo que você faz é ficar reclamando? Quando você é colocado por Deus no meio da escassez, porque é Deus quem controla a sua vida, não? Não tem negócio de Satanás na tua vida não, não é não? Já partiu, né? Não? Ainda não? Então depois tu vem aqui que eu vou expulsar ele da tua vida de uma vez por todas. Para todo sempre, amém. Se é Deus que governa a tua vida, Ele coloca você nos endereços que Ele quer fazer você prosperar. Ele coloca você lá, como copeiro do rei. Agora, o que você faz e o que você pensa quando você é copeiro do rei? Pode ser que essa não seja a sua situação definitiva, mas o que você faz para mudar essa realidade? Sabe o que Neemias fazia? Toda vez que ele ia servir ao rei, sabe como ele ia? Com um sorriso nos lábios. Neemias diz que o rei nunca, durante todo o tempo que ele servia ao rei, ele nunca viu Neemias triste. Neemias estava com a bandeja e o dia que nós aprendermos a governar a vida com um sorriso nos lábios, pode ser que o nosso humor altere a percepção das pessoas sobre nós. Cara, eu detesto trabalhar com gente mal-humorada. Às vezes Deus tira uns mal-humorados para libertar a gente, bicho, porque o negócio vai piorar com ele lá dentro. Portanto, se você nasceu para governar, sorriso nos lábios, mesmo quando está sentindo dor, é o teu mundo interior governando o mundo do lado de fora. Ok? Agora presta atenção. Ele nunca me viu triste. Sempre me viu com um sorriso nos lábios. Mas naquele dia, eu mudei a minha história porque mudei o meu humor. Quando eu entrei na presença do rei, eu estava triste. Meu semblante se descaiu. Eu dei um novo tom àquela conversa. O rei percebeu o meu semblante. Cara, tu chega sempre mal-humorado naquela empresa, já é comum as pessoas te verem desse jeito. Estão acostumadas a te ver desse jeito. Ninguém leva susto quando você está triste, porque tristeza é sempre o seu dia. Mas Neemias diz, não, eu sempre fui alegre. Naquele dia eu cheguei, eu estava triste. E o rei percebeu e disse, o que está acontecendo contigo? Querido, deixa eu te falar uma coisa. Na trajetória da tua vitória, Deus sempre conectará pessoas que vão poder te ajudar a realizar o impossível. Não perca a sua fé, não perca a sua calma e saiba usar o seu humor para controlar ambientes. Quando Neemias está ali se preparando antes de entrar na presença do rei, ele entra com um plano, diga um plano. Mais uma vez. Alguns de vocês estão com preguiça, não querem falar. Estão rebeldes. Um plano pode mudar a sua vida. Um homem com recursos e sem planos é infinitamente mais pobre do que um homem sem recursos com planos. Um plano pode devolver você a sua vitória, a sua arena de vitória. Neemias entra dentro do palácio do rei com um plano. Ele faz uma cara de triste,
porque está triste. E ele espera, ele estimula a conversa. E ele percebe que quem está ali também é a rainha. Meu irmão, o rei, quando a rainha está por perto, faz coisas que só Deus sabe. Uma rainha pode mudar o coração do rei. Compreende? Lembram de Esther? Que por causa do coração do rei, a história dos judeus foi mudada mais uma vez. Neemias sabe, ele olha, vê a rainha. E o rei pergunta: o que é que está acontecendo? Aí ele começa a contar a história. Meu senhor, teu servo, oh Jesus, teu servo, ele está muito triste porque eu era menino, jogava futebol naquele campinho, ali perto da torre, e aquilo foi devastado, as portas da minha cidade, os ossos dos meus pais. Aí a rainha, esse negócio de osso do pai, a rainha fica logo, entendeu, sensibilizada. Tocou fundo na alma da rainha. A rainha diz: opa, que história é essa? Mexeu com os ossos do pai do cara, não é não? Ela cutuca debaixo da mesa e diz: Artaxerxes, presta atenção, que dor é essa? Artaxerxes, não é possível, tu precisa fazer alguma coisa. E Neemias diz: Senhor, eu só quero permissão de Vossa Excelência, se Vossa Excelência me deu umas férias, eu quero voltar para ver o que eu posso fazer. Ele é um copeiro do rei, mas dentro dele tem um governador escondido. Não, eu esperava um glória a Deus mais alto aí, né? Que loucura é essa? Um governador escondido na pele de um copeiro. Ele vem com um plano, e o plano dele é: olha, já sei quantas árvores precisas, se tu me deres permissão também, eu vou lá no chefe das florestas e eles podem me liberar. E a rainha só debaixo da mesa, estou imaginando, né? A rainha debaixo da mesa dizendo: ô, Artaxerxes, tadinho dos ossos do pai dele, né? Aquela caveirinha da mãe dele: puxa, Artaxerxes, quer bugalho, libera aí e tal. Sabe, gente, na história é assim: Deus faz prosperar uns para poder abençoar outros. Muitas vezes nós estamos sendo abençoados para que através da nossa bênção outras pessoas sejam alcançadas. Sabe qual é o medo enorme que eu tenho? É quando eu retenho aquilo que pertence ao outro, que Deus para de me abençoar só porque o outro não está sendo abençoado. Isso é possível acontecer. Alguns de vocês estão sendo aumentados só por causa da sogra que precisa de ajuda. Sim, pode ser. Aí você retém, alguém vai reter de você. Não é mandinga não, gente, eu estou falando que é uma ordem da lei da semeadura. Artaxerxes prosperou tanto só por causa de um investimento que precisava ser feito lá em Jerusalém. Aí, o copeiro recebe a autorização do rei, porque o copeiro já sai de dentro da copa com um plano na cabeça. Eu vou terminar breve essa mensagem, mas eu preciso que você entenda algumas coisas que eu estou pontuando aqui. Todo dia de manhã, você precisa se levantar com o fim na sua mente. Não se levante pela manhã sem saber o que vai acontecer durante o dia. Planeje o seu dia, porque há pessoas que vão conspirar contra os seus planos. E aquilo que você planejou no final do dia não vai acontecer, porque alguém entrou na sua frente e impediu você de fazer aquilo que tinha que ser feito. Andar com o fim em mente vai evitar que você se relacione com as pessoas erradas. Andar com o fim em mente vai proteger você de decisões erradas. Andar com o fim em mente fará de você muito mais efetivo na vida. E espero que isso se importe para você. Estava lendo um livro do professor Viktor Frankl. Viktor Frankl foi um psicanalista e psicólogo que se tornou pai de uma escola chamada logoterapia.
Para Vitor Frank, a vida só tem sentido quando nós alcançamos propósito. Vitor Frank é o primeiro psicólogo que coloca Deus na história da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise. Vitor Frank desafia os tradicionais pensadores da mente humana, porque ele diz que não há sentido na vida se Deus não estiver presente. Vitor Frank foi um judeu que viveu na época da Segunda Guerra, dentro de um campo de concentração. E num dos seus livros ele disse: eu precisava encontrar até motivo na existência da barata para continuar vivendo, existindo e encontrando um sentido para viver. Para ele, a busca de sentido na vida não é uma doença que o homem carrega na sua mente, mas é a busca do verdadeiro sentido para a sua existência. Querido, você não pode mais viver a sua vida como a maioria das pessoas vivem, sem sentido, sem razão, caminhando para lugar nenhum. Você precisa encontrar o sentido da sua vida, não importa quantos anos você tem, quanto tempo você viveu fora do propósito da sua vida. Você não pode mais, a partir de hoje, dar um passo na sua vida, se você não continuar caminhando com um fim dentro de você. Você vai se perder no meio da história. É caminhando com um fim em mente que você vai ser protegido, como eu disse, das companhias erradas. Eu vou contar uma coisa para você aqui da minha particularidade. Eu vim algum tempo atrás, minha esposa estava viajando, eu estava sozinho em casa. Eu tinha uma Hilux, é um carro alto, e quando eu passei ali pelo retorno do Olho d'Água, eu venho do Araçagi, eu passei, e um carro bem pequenininho buzinou como se eu tivesse fechado. Eu não fechei, estava distante do carro. Eu tinha uma consciência, mas eu falei: meu Deus do céu, olha eu distraído aqui, deve ser, né? Abaixei o vidro, coloquei a mão para trás, para fora, e dei os 5 dedos. Não fiz economia, tipo, desculpe. Fechei o vidro e continuei. Daí a uns 500 metros ou mais, novamente o mesmo carro. Eu falei: meu Deus do céu, que loucura é essa? O que está acontecendo? Aí eu reduzi a velocidade, outro carrinho. Era domingo, eu estava vindo adorar. Eu estava caminhando com a canção aqui em mente. Eu estava com todos os meus argumentos fluindo dentro de mim. O meu fim daquele dia estava aqui, ardendo dentro de mim. Quando o carro emparelhou, que eu baixei o vidro para mais uma vez pedir desculpas, eram 2 mocinhas, jovens, e me deram um tchauzinho. Não eram as irmãs da igreja, eu tinha certeza. Eu olhei e falei: pô, eu sei quem eu sou. São 2 meninas. Elas não estão me paquerando, estão paquerando o carro, né? Aí eu dei um tchau, levantei o vidro, avancei, e lá no retorno da Citroën, novamente com um papelzinho, com um telefone. Eu disse: ah, Satanás, eu estou com um fim em mente. Eu estou com um fim em mente. Eu não sou tão atraente assim. Eu não inspiro toda essa ternura. Eu sabia de onde estava vindo aquilo. Eu sabia que eram 2 setas que voavam pela tarde. Naqueles dias eu tinha ouvido uma história bem assim. Ah, meu Deus, eu tenho até medo de contar a história, mas eu vou contar. Perdão, viu, gente, se eu magoar alguém aqui, me perdoa, por favor. Foi só uma historinha. Diz que 2 senhores se encontram
no shopping center, cerca de 70 anos cada um, não eram mais os jovenzinhos. Aí ele vem lá e diz: e aí, rapaz, soube que você se separou da Antonieta? Rapaz, aquela velha já não estava dando mais caldo nenhum, rapaz. Porque eu soube que você está namorando. Não, estou casado, casei com uma menina tem 18 anos, mais ou menos, 18. Falou: rapaz, mas tu está com 70. Meu irmão, foi amor à primeira vista. Eu estava estacionando minha Mercedes conversível, aquela vermelhinha que você conhece, entrando no shopping. Ela olhou, eu olhei para ela, ela olhou para mim, paixão, amor à primeira vista. Daí eu me aproximei dela, comprei os colares, fiz tudo aquilo que um cavaleiro, um gentleman faz com uma... Né? E finalmente nós nos casamos. Mas ela só tem 18. Aí nessa conversa, uma jovenzinha diz assim: bebê. Aí ele diz: ela. E diz: rapaz, ainda te chama de bebê? Aí diz: é uma senha nossa, bebê, Banco do Brasil. Toda vez que ela quer usar o cartão, ela me chama bebê. Isso estava aqui bem dentro da minha cabeça, entendeu? Bem dentro da minha cabeça, eu dirigindo meu carro, e a menina, pi. Eu disse: bebê. Ela quer meu cartão de crédito. Cara, desculpe aqui, mas foi um fato. Sair de casa sabendo onde você vai chegar pode ser uma salvação para você. Tudo se torna muito tentador quando você não sabe onde você vai chegar. E naquele dia que você se levanta de manhã, precisa ter um plano. Foi isso que Neemias fez. Ele disse, quando ele vai buscar em Deus uma saída, ele começa a fazer cálculos. Não é uma oração qualquer, ele é objetivo. Ele decide caminhar pela palavra. Ele tem uma palavra, disse: Deus, se este povo se arrepender, tu vai mudar a sorte dele. É uma palavra tua para Moisés, eu entro dentro dela. Querido, entre dentro da palavra, faça da palavra seu estilo de vida, faça da palavra seu modelo de pensar. Pense de conformidade com a palavra, não pense fora da palavra. Seja centrado na palavra, compreenda a dimensão da palavra, porque a palavra pode arrancar você lá de baixo e colocar você lá em cima. Neemias entra na presença do rei com um plano em mente, e quando ele vê a cena, a rainha, ele não vai perder a oportunidade para colocar o plano em ação. Oh meu Deus, está chegando a hora. Ter um plano pode ser a tua melhor chance, tua melhor oportunidade. Não deixe que a tua condição circunstancial impeça você de fazer planos. Eu lancei um aforismo uns dias atrás, que eu quero novamente compartilhar com você, que é assim: cara, tem hora que a gente não vai conseguir mudar o presente. Não tem como. Não há recursos para isso. Então, quando você não pode mudar o presente, planeje o futuro. Pode ser que planejando o futuro, na primeira oportunidade, gerada por você ou gerada por alguém, o plano que você traçou tenha cabimento e ele mude a sua vida. Pode ser que hoje você esteja vivendo assim, como Neemias, não tem jeito, a porta está queimada, mas eu vou traçar um plano, porque na tragédia da cidade está a promoção de Neemias. Neemias não se deixa perder por causa da dor. Pessoas que são governadas pela dor que sentem, elas não serão exitosas lá na frente, vão ser eternamente amargas, azedas. Não deixa a dor da perda, a dor da traição, qualquer tipo de dor governar o seu futuro. Não deixe que a dor dite as regras da tua vida, do teu comportamento.
Assuma na sua vida a possibilidade de que o futuro será melhor para você. Cara, olhe para o futuro e pense em coisas boas. Vá para dentro dele pensando em possibilidades de melhoria. Suas melhores chances ainda estão lá no futuro. Vá para lá, não levando seu coração amargo, mas leva as suas melhores emoções. Sorria enquanto planeja, calcule direitinho, você vai ter tempo para isso, não está acontecendo nada na tua vida mesmo. Quando não acontece nada, pelo amor de Deus, pelo menos planeje, tenha boas ideias. Boas ideias. O homem mais rico do planeta, isso eu li um relatório muito recente, chama-se Bill Gates. Na escala, no relatório que eu vi, ele ainda é o homem mais rico do mundo. E lendo sua biografia, eu li que um dia o pai dele esmurrava a porta e dizendo: seu vagabundo, vai trabalhar, seu vagabundo vai para a faculdade, sai daí, sai deste lugar. Ele disse: papai, não entendi, me chamava de vagabundo, mas eu estava planejando o futuro. Enquanto o papai esmurrava a porta, eu estava pensando: haverá o dia em que cada família terá um computador dentro da sua casa. Haverá o dia em que isso será possível. Querido, um sonho, planejamento e execução pode fazer muita coisa boa acontecer nesse planeta. Enquanto você não consegue um trabalho, vá para dentro do teu quarto, não para chorar, mas para planejar. Planeje uma engenhoca qualquer, planeje uma loucura qualquer, viaja. Numa hora dessa você vai ter uma chance de tirar do papel, porque ei, Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidades. Numa hora dessa, o Deus que intervém inclina o coração de Artaxerxes e diz: vai, Neemias, edificar a cidade, todo o recurso vai estar no meio do caminho, eu vou te dar carta branca para negociar, você será bem sucedido, vá em frente, Neemias, fique o tempo que você quiser ficar por lá para restaurar a tua cidade. Olha, manda lembrança para os ossos do teu pai. Oh, meu irmão, sua vida cristã, ela não vai acontecer no céu, ela tem que acontecer aqui na terra. As tuas experiências na terra é agora. Deus está dando a você oportunidades sem tamanho de você mudar coisas. Alguns de vocês têm habilidades que eu gostaria muitíssimo de ter. Talvez ficasse rico com a habilidade de alguns de vocês. Tenha coragem, ousadia. Cara, você não pode acreditar que Deus está do teu lado? Você não pode acreditar que Deus quer usar você? Não é possível. Assim, eu acho que mais difícil do que ressuscitar um morto é fazer um crente acreditar que Deus está do lado dele. É difícil, porque o cara vem carregando uma carga de tragédia tão grande, que é mais fácil ele se identificar com a miséria. Bom, só a título de um refresco aqui, por que é que nós nos identificamos mais com o Cristo da cruz do que com o que ressuscitou? Porque o Cristo da cruz, ele tem uma relação com nossas dores muito íntima. E muitas vezes a gente vai evocar o Cristo da cruz. É claro que o mesmo que ressuscitou é o que morreu. Mas nessa questão de formar uma imagem, nós formamos a imagem da dor.
Nós justificamos a dor. Muitas vezes fazemos apologia da dor, porque não temos coragem de mudar. Querido, pelo amor de Deus, levanta. Ergue a tua cabeça. Entenda que Deus está contigo. Ele mora dentro de você. É que eu tenho dúvida, sinceramente, não é uma dúvida retórica, eu tenho dúvida de fato, que essa coisa de que Cristo mora em mim é mais um conhecimento teológico do que um fator experiencial. Porque eu acredito que Ele mora dentro de mim. Eu tenho uma compreensão teológica disso, conceitual. Mas, cara, de verdade, pelo amor de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Maria, de José, da rapaziada toda, me escuta, de verdade Jesus mora dentro de você? Pô, então reage. Reage no teu casamento, reage na tua empresa, reage no teu ambiente de trabalho, bota um sorriso nos lábios e vai governar a vida. Diga para a vida como é que ela tem que se comportar. Lembra que outro dia a gente pegou até uma cadeirinha, né? A gente pode fazer de novo aqui, só para você entender. Wilson, me dê essa cadeira, filho. Isso, me dê essa, sente lá, do lado dele. Obrigado, Josué. Eu sugeri outro dia que você botasse a vida sentada numa cadeira e dissesse para ela como é que ela vai ser no futuro. Diga para ela, dite as regras do futuro. Diga, vida, no futuro, eu vou entrar aí, eu vou te dizer como é que a banda vai tocar. Eu estarei mais saudável lá no futuro. Terei medo nenhum de nada no futuro. E comece a pôr ordem. Se você não disser para a vida como ela vai se comportar, sua vida vai virar um pagode. Deixa a vida me... Nosso irmão José do pagode. Irmão José, ele canta um hino bem assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Olha, gente, não é pequeno número de pessoas que estão deixando a vida lhes conduzir. Elas não assumem o controle da vida, a vida que controla. Você pode viver desse jeito, só que haverá um momento que você vai parar de um lado da margem que você não gosta. Daqui a pouco a vida te empurra para outro lugar. Aí chega lá, também não é o lugar que você queria estar. Então, meu irmão, aponta, segura no timão e aprenda a timonear a tua vida. Deus te deu uma vida muito preciosa para você ficar esbarrando aqui, ali e acolá. Dite as regras do teu mapa. Aqui vai acontecer assim, ó. Eu vou parar naquela ilha, que pode ser a minha, né? Eu vou deixar você ancorar lá. Eu vou parar naquela ilha, eu vou atracar naquele porto, eu vou sair de lá e vou para aquele lugar. Querido, faça seus planos, pelo amor de Deus. Tu está envelhecendo, alguém precisa dizer que você está ficando velho. Tem que ter um plano para o futuro. Não é negócio de INSS não, entendeu? Isso está, daqui a 10 anos não vai existir mais INSS. Profecia de Renato, capítulo 2, versículo 5. 10 anos mais e não tem mais INSS. Faça planos, cara, de viver. Não planos para morrer, porque Jerusalém precisa de você. Jerusalém precisa da tua participação. Jerusalém precisa da tua força. Há portas que precisam ser reedificadas, há escombros que precisam ser retirados, há construções que precisam ser erguidas, e Deus colocou isso nas costas de um copeiro. Por que não sobre você? Por favor, deixa a palavra se cumprir na tua vida. Deixa a história se cumprir na sua vida.
Não seja remisso. Não seja fraco. Seja uma mulher forte, minha irmã. Seja um homem forte, meu irmão. Deus fez de você um solucionador. Quando te entregarem um problema, resolva. Fuja não. Não fuja não. Mais do que o teu nome entrar para a história, é que você precisa cooperar para que a história aconteça. Eu tenho um rogo essa noite. E o meu rogo é que você não morra. Que você não vá encontrar-se com os ossos dos seus pais, devendo alguma coisa na terra. Seja intenso, seja profundo, solte toda a riqueza que tem dentro de você. Quando você voltar para Deus, volte com essa sensação: eu depositei todos os tesouros nesta terra. Contribua para a melhoria da ordem. Há pessoas que estão fazendo isso e não têm vínculo nenhum com o reino de Deus, porque aqueles que estão linkados ao reino de Deus estão pensando no céu como saída para a sua vida. Estão esperando, contando os dias para subirem. Alguns, com medo de morrer, estão esperando que Jesus volte logo para ser arrebatado. Não pense no céu como uma fuga. Não pense no arrebatamento da igreja como uma fuga, um escapismo histórico. Pense que Deus colocou você nessa terra para mudar a terra, mudar sua família, mudar seu bairro. Tem dentro de você o potencial, o tesouro que vai mudar tudo. Levanta a sua cabeça, pelo amor de Deus, acredite em mim. Pelo amor de Deus, levanta a sua, deixa o evangelho entrar dentro de você. Segunda-feira pode ser o primeiro dia de uma nova fase na sua vida. Vai depender de você. Bota um sorriso nos lábios na segunda-feira e vai. Vai. Parte. Avança. Deixa a cara de mocondrongo lá no banheiro. Meta um sorrisão e vai. As pessoas vão começar a te reparar. Rapaz, tu só anda jururu, mocondrongo, que loucura é essa? Rapaz, eu descobri uma coisa, eu nasci para trazer solução. Alguém que precisa de uma solução pode contratar você. Essa noite, eu quero animar você a não se perceber só como copeiro do rei, é entender o que é que eu posso fazer mesmo quando eu sou um copeiro do rei. Enquanto eu não posso mudar nada, o que eu posso fazer? Sua visão precisa estar muito mais além do seu tempo. O futuro é logo ali, chega já já. Não fica 40 anos rodando no deserto, porque Canaã é logo ali. Não recalcitre contra as ações de Deus na sua vida. Canaã é logo ali.